Oi, começa agora o Pauta Pública 41, eu sou Andréa Dipp, derretendo aqui no calor de 40 graus, mas como sempre acompanhada da minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Dipp, oi, ouvintes. Pois é, a temperatura tá quente, esquentando de todas as formas possíveis. E a gente segue aqui na nossa missão de trazer conversas que ajudam a explicar o Brasil nesse ano decisivo. E o nosso convidado de hoje tem uma missão parecida, mas no seu caso, a gente se aprofunda, se desespera e também ri. Nem que seja um riso de nervoso, né, Clary? O humor pode ser um caminho para se falar de temas complexos, estruturais do país, e o Gregório do Vivier está aqui hoje para conversar com a gente sobre como o jornalismo, humor e mobilização política se misturam no seu trabalho à frente do Greg News, na HBO, desde 2017. Polêmicas, estrutura, como funciona a criação de um episódio, além das expectativas do Gregório para essas eleições, tudo isso nesse papo imperdível. Além disso, o nosso produtor Ricardo Terto traz algumas dicas culturais que a gente separou e que de alguma forma tem a ver com esse papo. Tudo isso você vai escutar na Boa do Pauta, o nosso quadro final. Mas, bom, por hora vamos para o que interessa. Gregório, muito obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, obrigado você pelo convite, por tudo. Então, para começar, acho que a gente queria começar conversando sobre o Greg News. Agora que você já tem um tempão de programa, como é que foi, assim, estruturar esse formato? Tipo, basicamente, como é que é a estratégia de vocês para chegar em tanta gente, né? Vocês têm uma audiência enorme, com assuntos tortuosos, difíceis, porque, enfim, vocês fazem até o orçamento secreto parecer algo gostoso de ouvir. Conta pra gente, como é que faz? Olha, tem uma vantagem que é o fato de eu ser leigo em quase tudo, então eu sou um bom público teste para o próprio programa. O humorista, ele tem essa vantagem. Em geral, ele é algo que não entende muito facilmente nada. Então, ele é um ótimo público teste. Assim, se eu estou entendendo, significa que o nosso público vai entender também. Então, o parâmetro que eu sigo é mais ou menos esse, gente. Tá tranquilo, tá compreensível porque eu entendi. E eu sou aquela pessoa, gerente de banco, eu não entendo nada. Entendeu? A pessoa vem me falar, eu ouço VBL de GBC, eu não sei o que é, um DI, eu não sei nada. Então eu tenho dificuldade com o mundo prático, desde isso, investimentos, até contas, até lei, começa a falar de projeto de lei, será pensado, eu já panico. Então, o Greg News é meio um problema para mim, para eu conseguir entender também. Essa foi a minha primeira motivação, foi meio essa, assim, eu precisava entender. Então, acaba que funciona talvez até um pouco por isso, sabe? A gente não vai gravar enquanto a gente não tiver entendido muito bem aquilo que a gente tá falando. E para isso a gente conta sempre com um monte de fontes muito generosas, porque as fontes elas não ganham nada por isso, como vocês sabem bem, não é? E elas perdem um tempo enorme com a gente, explicando como se fosse uma criança de 6 anos. E às vezes a gente não entende, aí elas têm que explicar para uma criança de 4 anos. Aí eu falo, tá bom, imagina então que essa criança tivesse 3 anos, até eu conseguir entender. Então esse é um pouco o segredo, eu acho, sabe? A gente ser bem didático mesmo, não ter vergonha de ser didático. E para ser didático, cabe tudo. Cabem piadas, claro. A piada, às vezes ela atrapalha e a gente tira a piada. As piadas é engraçada, mas ela tá jogando contra o nosso argumento, ela não tá ajudando a entender, e a piada, muitas vezes, ela ajuda a entender, ela joga a favor do que a gente está querendo dizer. Então, em vez de dispersar e atirar para fora, a gente chama isso de atirar para dentro. Vamos fazer uma piada que atira para dentro do tema. Então, a piada, muitas vezes, ela é didática, que ela é uma forma de parábola, ela é uma imagem que ajuda a gente a ver. Então, a gente usa as imagens, as parábolas, as piadas, as metáforas, as imagens, são coisas que ajudam muito, são recursos, não é, de persuasão, que eu acho que ajudam muito também. Acho que um exemplo muito claro, assim, disso que você está dizendo foi quando vocês fizeram um programa usando aquela imagem que mandaram para a Pública na época do truco, que a gente fazia checagens, e aí mandaram para... Acho que foi o MBL mandou para a gente uma foto de um pinto de borracha escrito "Check this". E aí vocês fizeram um programa, assim, você fez um negócio enorme, assim, uma fala muito legal só em cima disso, assim, e ficou muito bacana, e acho que isso é um exemplo, assim, disso que você está falando, né? Isso, eu acho que tem uma coisa às vezes o jornalismo, ele tem uma seriedade que é muito bem-vinda, óbvio, mas às vezes ela não consegue penetrar no bolsonarismo,
porque o bolsonarismo ele é sempre tá sempre na chave do deboche, da chacota. E quando eu digo bolsonarismo é no sentido amplo, eu incluo nele o MBL, tá? Porque esse checklist do MBL é bolsonarista. E o MBL é um grupo bem bolsonarista na raiz, né? Na minha maneira de ver a coisa, que inclui desde fake news até um deboche, um suposto humor, uma demonização dos adversários, é uma série de táticas que são bolsonaristas, assim. Então, o jornalismo, quando ele fica... A checagem é muito importante, óbvio, mas a checagem não basta, porque o deboche ele é imune à checagem. Se você disser assim, esse fato que você falou é mentira, ele vai falar, isso era piada, e aí perdeu a checagem. Então não basta checar, eu acho que é importante ter junto, claro que é muito fundamental a checagem, porque ela alimenta muito a gente, mas é muito importante também que a gente use essa checagem com humor e respondendo um pouco na mesma moeda sem mentir jamais, né? Porque no Greg News também o fato é sagrado. A gente não faz piada, a gente faz piada com fatos, e às vezes, inclusive, a gente perde boas piadas. Às vezes a gente faz piada, a gente queria zoar por uma vez que e a Marina Silva não falou sobre isso, estava na caverna dela e não se manifestou. Aí a gente foi ver, calma aí, veio, eu achei nossa fact-checker, que a gente tem no Greg News, a Amanda Célia, falou assim, não, gente, a Marina Silva falou aqui falou em agosto, a gente malditos fatos, vamos perder a piada. Então, volta e meia, a gente perde a piada por causa dos malditos fatos. Então, a gente tenta usar, claro, a gente usa ferramentas parecidas, que são o humor, o deboche, etc e tal, mas sempre com respeito aos fatos. E é possível, porque piada e fato não são coisas opostas. Eu acredito que são coisas complementares. Acho que uma coisa ajuda a compreender o outro. Uhum. Sim, não é fácil, né? Não é fácil achar essa linhazinha, assim. Mas aí também, continuando nesse papo, o Pauta Pública, ele começou como um programa de entrevistar jornalistas, né? Então a gente também gosta sempre de trazer um pouco dessa coisa dos bastidores, até por isso a gente começou por aí com você. Fala um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre esse processo jornalístico por trás do Greg News, assim, como que é construída a pauta, como vocês constroem a pauta, é uma equipe grande, como que funciona isso? Então, é um trabalho bem coletivo, nós somos umas 10 pessoas, e todo mundo traz 10 na redação, né? Só entre humoristas, repórteres, editores e tal, somos 10. E aí todo mundo traz ideias, debates. Eu queria falar de imposto progressivo. Aí o outro vem falar, queria falar de superlotação de presídio. E a gente debate, superlotação de presídio, a gente tem algo a dizer que não seja só, os presídios estão superlotados? É porque a gente não faz, em geral, um programa para falar aquilo que a imprensa já está cobrindo. Então a gente tenta, assim, será que a gente tem uma maneira de falar disso nova? Tem algum lugar em que a gente possa falar de um jeito que a imprensa talvez não esteja conseguindo? Então esse é um pouco a nossa pauta, e a gente pega um programa em geral quando a gente não sabe exatamente o que a gente tem a dizer sobre aquilo, sabe? Em geral é quando a gente tem uma divergência, assim, a gente fala, opa, tem um programa aqui. Porque senão, tipo assim, por exemplo, imposto progressivo. É claro, todo mundo é a favor que os ricos paguem mais impostos dentro do Greg News, dentro da redação. Agora, quando alguém fala, tá bom, mas vocês acham que herança é um direito, a herança, ou ela tem que ser taxada em 100%. Então a gente, em geral, joga uma proposta radical na mesa e fala, vamos defender então a taxação de 100% da herança. Não, mas calma aí, o filho tem direito a alguma coisa. Então quando a gente começa a ter uma briga meio ética, você fala, opa, aqui tem um puta programa. Tipo isso, herança é um direito, você tem direito de receber pelo que seus pais e avós trabalharam, sendo que muitas vezes não trabalharam, herdaram também, e o pai herdou. E aí isso gera uma questão que vai ser muito rica em todos os aspectos, em termos de humor, mas também em termos éticos, de pensamento. A gente vai conseguir achar ali alguma coisa nova que vai além dos fatos. Porque aí, claro, a gente vai usar muitos fatos, vai usar muitos dados, mas vai tentar produzir ali uma reflexão provocativa, provocadora, inédita em algum lugar. Porque a gente tem no Greg News a liberdade de ser radical. A gente não precisa e nem quer traduzir o bom senso, porque isso daí já está na maioria dos comentários políticos. Então, a gente não quer traduzir o senso comum em algum lugar de todos têm direito. Não, a gente quer jogar propostas meio doidas, sabe? Tipo,
Isso, vamos abolir a herança, por exemplo. Em todos os assuntos a gente tenta um pouco a justiça restaurativa, ser mais radical de vamos fazer com que a justiça restaurativa seja a principal, a primeira maneira de se lidar com os crimes no Brasil e depois, enfim, mais importante do que Cabral preso era Cabral aparecendo com os 300 milhões dele. Então a gente tem a possibilidade no Greg News de fazer propostas radicais, de ir além da análise dos fatos. Então o que a gente tenta muitas vezes é isso. A gente tem alguma ideia radical para isso? E aí, a partir daí, a jornalista vai apurar e vai ver o que os especialistas falam, se faz algum sentido aquela ideia maluca que a gente trouxe. Volta e meia ela volta com outra ideia totalmente diferente. Então tem esse trabalho que é da jornalista sozinha, eu digo no feminino porque são só mulheres jornalistas no Greg News. Até não eram, mas foi ficando, são 5 jornalistas. Mulheres, 2 redatores de humor, mais eu, e uma chefe, que é a Alessandra Rufino, mais um editor, que é o Bruno e o Denis. Enfim, somos... E aí cada um... as jornalistas vão trabalhar, e aí voltam, e aí trazem pra gente aquilo que a gente chama de hortelado. Não sei nem se eu já falei pro hortelado, porque é um texto muito sério, assim, sem muito humor. Aí, como o humor não entrou ainda, chamam de hortelado, porque ele é um cara meio... Né? E aí entregam pra gente um horteladão, assim, que a gente chama. E aí Nossa, sensacional, vou muito adquirir esse termo. O humor vai entrar depois, a gente vai pegar e vai basicamente desortelá-lo. A gente vai transformar ele numa coisa... Volta e meia vai pegar de novo e falar, não, calma aí, gente, essa piada aqui que eles falaram não combina com os fatos. Né? Então o humor vai dar uma outra demão, e aí vai vir para os editores, que são o Denis e o Bruno. E aí o Denis e o Bruno vão, volta e meia, dar uma outra camada. Aí vai vir para mim, que vou pegar e vou botar tudo aquilo na minha boca, e vou botar piadas que são mais a minha cara, e vou tirar coisas... Aí no final a gente faz uma leitura, são umas 7 ou 8 versões do roteiro. A gente faz uma leitura com todo mundo junto, e aí todo mundo dá opiniões sobre o que achou, isso aqui não tá crível, não tá sei lá o que, inclusive com jurídico e com coisa, que também vou falar, isso aqui dá trabalho, dá processo, não pode, isso aqui... Então a gente... Depois dessa leitura geral, ainda fica um dia inteiro trabalhando no texto para tirar o que o jurídico não permitiu porque dava processo, botar coisas novas, piadas que não funcionaram quando a gente lê o texto todo, outras acrescentar novas e tal, e aí é com todo mundo junto numa sala. Quando a gente... É a parte talvez que eu mais gosto, que é todo mundo junto, porque então é tudo cada um meio que num lugar. Reunião de pauta é junto, que é a primeira reunião, depois todo mundo é Zoom, coisa, e depois esse último dia na leitura e tal, e todo mundo junto numa mesma sala. E quanto tempo demora isso, assim, dessa reunião de pauta até vocês terem um programa? Quanto tempo? Em geral, 1 mês, mas cada programa está num estágio, é isso que é um pouco complicado. Como a gente tem que fazer toda semana, a gente não faz um por mês, mas o programa dura 1 mês. Então, a gente começa a pré-produção, em geral, 1 mês antes do episódio. E aí começa a trabalhar o primeiro episódio. Na segunda semana de pré-produção, a gente começa a trabalhar o segundo. Então tem sempre uns 3 ou 4 programas rolando paralelo, sabe? Em estágios diferentes. Aí às vezes um fura a fila, porque fala, isso aqui aconteceu, tem aquele programa lá que estava lá para frente que a gente precisa adiantar. Aí o outro passa para frente. Mas a gente tem sempre uns 3 ou 4 programas sendo preparados que a gente puxa eles para frente, dependendo do quão pronto eles estão. Entendi. E, Gregório, você falou isso, né, das ideias doidas e radicais e do jurídico. Eu queria saber, vocês tomam processo? Vocês já tomaram algum revés, assim, jurídico de alguma autoridade que vocês expuseram? O jurídico realmente lê cada linha, assim, do roteiro ou vocês se arriscam? Não, o jurídico lê tudo. Mas, claro, eles são muito sensatos. Eles não falam coisas tipo assim, não pode falar o nome do fulano porque ele processa. Não. Eles falam assim, olha, esse cara processa, tem risco prático, mas vamos cobrir. Então, o que eles tentam, em vez de dizer o que não pode, eles tentam dizer como é que a gente pode falar aquilo. Então, em vez de dizer fulano é bandido, assassino, fala assim, fulano acusado de assassinar fulano, né? Então, aquelas coisas, tem que dizer mesmo, a gente não pode julgar alguém antes do processo estar concluído. Então, eles fazem a gente, eles dão uma modalizada, mais do que proibir qualquer assunto. E graças a isso, nós nunca tivemos nenhum processo, tivemos muitos processos, mas não perdemos nenhum. Hoje mesmo eu estava numa audiência com o Samurai Caçador, um sujeito que é vereador e que tem CACs e tal, está nos processando, mas não vai ganhar certamente, porque já processou a Globo pelo mesmo motivo e perdeu. Então não deve ganhar, porque é isso. A lei brasileira, embora tenha muitas falhas em relação à liberdade de expressão, o juiz tem muita... Ele tem que ler, a não ser que você caia num juiz bolsonarista que quer te fuder,
ele vai entender que aquilo ali, se você tiver tomado cuidados, não tem o que fazer. A gente sempre cita fontes. Então não faz sentido, cara. A Jovem Pan, por exemplo, processou a gente por a gente ter dito algo que estava numa matéria da Folha. E perdeu por isso, porque assim, por que você não processou a Folha, então, se você acha que é mentira? Né? Tá ali na fonte, a gente só leu a matéria. Então, como a gente sempre cita a fonte e tal, é muito difícil a pessoa conseguir ganhar um processo, a não ser que ela processe também a fonte, e na maioria das vezes já passou, inclusive, o tempo de processar e tal. Então, graças aos cuidados do jurídico, nós nunca perdemos nenhum processo. Que maravilha! São mais ou menos os mesmos cuidados bom, mais ou menos não, são exatamente os mesmos cuidados que a gente toma na pública também, né? Assim, é bem parecido. Agora, em 2019, o Porta dos Fundos foi, enfim, né? A produtora foi atacada com coquetéis molotovs. E, por sorte, que as consequências não foram mais graves. Mas como que é para você produzir humor crítico em um ano como 2022, né? Assim, que parece que a tensão já tá maior do que nos anos anteriores, assim. Como você tá sentindo isso? Pois eu tô sentindo, por enquanto, um clima, não tô achando mais difícil do que antes, não, porque sinto que tem um ocaso do bolsonarismo, né? Inegável, medido por pesquisas mesmo. Tem um ocaso dessa direita, inclusive nas redes também, onde eles sempre foram reis, eles já não dominam totalmente, estão muito desengajados, por mil motivos. Um deles é econômico, financeiro, a população percebeu, enfim. E aí tudo cai por terra, todos os mitos, não é? Desde Paulo Guedes, a Moro já caiu faz tempo. Então, como estão caindo esses mitos que sustentam o bolsonarismo, tá, por um lado, mais difícil para eles. Agora, eu tenho um pouco de medo, na verdade, de 2023, sabe? De quando eles perderem. Porque são maus perdedores. Tudo indica que vai ter muito estardalhaço. Mesmo que não haja um golpe em si, o problema é sempre o tal guardinha da praça, não é? O bolsonarismo ele tem esses tentáculos muito compridos na sociedade civil mesmo, assim, nas pessoas, nos empresários. Você viu o presidente do Bradesco estava falando do golpe, da coisa e tal. Então, mais do que estava apoiando o exército, mais do que o exército em si, do qual também tenho medo de um golpismo, tem esse medo geral, assim. Então, o programa, talvez ano que vem será mais difícil de fazer do que esse ano. Não pelas críticas ao Lula, que eu vou adorar fazer, vai ser um prazer, caso o Lula ganhe, claro, eu estou pressupondo que ele vai ganhar. Mas, porque se o Lula não ganhar, se o Bolsonaro ganhar, aí vai ficar mais difícil ainda, claro. Porque o segundo mandato de um sujeito com pouco apreço pela democracia costuma ser muito pior do que o primeiro. Então, se o Bolsonaro ganhar, vai ser uma tragédia. Eu não sei se vai ser possível fazer o programa. Agora, se o Lula ganhar, também vai ser difícil, porque o bolsonarismo latente nas ruas vai estar muito furioso, muito recalcado, assim, magoado, e então vai ser certamente complicado essa relação com os bolsonaristas radicais. Não estou falando, claro, daquela sua tia que votou no Bolsonaro porque estava decepcionada com o PT, não é isso. Estou falando dos caras, desses samurai caçador da vida, que tem posse de arma e que estão na rua querendo vingar o mito, enfim. Então disso eu tenho certo medo, sim. Total. Foi o que aconteceu um pouco no Porta dos Fundos, não é? Não foi uma mega organização gigante, não. Foi um doido, um cara, assim, que era um monte de coisa, se não me engano, manobrista de carro, mas também tinha ligações com um monte de coisa. Já tinha sido preso por dar um tapa num secretário, enfim. Um cara complicado, mas não tá longe de ser uma mega liderança partidária ou do exército ou do que for, não. É aquilo que chamam, às vezes, de cachorro louco, né? Assim, é um solitário. Mas esses caras que fazem, em geral, as grandes cagadas, né? E o problema é que eles estão muito embasados, muito incentivados pelo alto escalão, pelo exército, pelo presidente. Eles estão muito empoderados, para usar um termo da moda. Então essa que é a pena, isso que é o medo, assim, a violência está se sentindo empoderada pelo chefe do Estado. Gregório, algumas pessoas que sabiam, enfim, que souberam, né, que a gente ia te entrevistar hoje, fizeram essa pergunta, né, pediram, por favor, para a gente te perguntar sobre o Ciro. Qual foi a lição que você tirou dessa história com o Ciro, assim? O que mais te surpreendeu? Não sei. Cara, me surpreendeu, eu acho, a
pouca inteligência política mesmo, de um cara que é candidato à presidência. Eu já sabia que não ia ser bom o debate. Não é que eu fui assim, eu fui esperando um debate e foi uma... Não, eu já sabia que não ia ser bom, já sabia que ia ser desagradável. Por quê? Porque ele atacou o meu programa, atacou a minha equipe, atacou a mim, a todos nós, de uma maneira muito radical, com xingamentos muito pesados e ofensas mesmo, assim, coisas que inclusive dariam processo caso eu quisesse judicializar, né? Chamou de racista, imputou crimes ao programa de fake news e tal, etc e tal, sem nenhum embasamento. Então, se quisesse judicializar, eu podia. Não quis e falei, tá bom, vamos conversar, mas eu sabia que não seria uma conversa agradável, porque eu fui defender minha equipe e meu programa, porque eu tenho um imenso apreço. Então, eu fui armado, realmente. Eu fui para defender o meu trabalho e meus colegas. Então, eu sabia que não ia ser bom. Agora, ele, que eu acho uma burrice, porque eu vejo o que ele quis fazer. O que ele quis fazer, eu acho que foi... Ele está querendo disputar o voto do bolsonarista, não é? O voto do Bolsonaro e o voto dos bolsonaristas. Então, ele está tentando ser bolsonarista. Ele está tentando correr na mesma raia que o Bolsonaro, sabe? Só que bolsonarista já tem Bolsonaro. Por que um bolsonarista vai votar em alguém enquanto o Bolsonaro é candidato? Se o Bolsonaro tivesse morrido, o Ciro talvez pudesse disputar esse voto, mas ele não vai ser nunca mais bolsonarista que Bolsonaro. Para além do problema ético, né, de você emular um candidato fascistoide, tem um problema mesmo de cálculo político mal feito, né? Tudo aquilo não está crescendo muito por isso. Aí ele tentou ser... Ele, assim, fez várias piscadelas, eu acho, bolsonaristas para o eleitorado dele. Tipo, falar em esquerda caviar, uns termos que ele não usava até então. Falar do sentimento cristão do povo brasileiro é outro termo que ele jamais usava, e bater no peito e falar da cristandade. Isso tudo são dog whistles, né? Assim, são apitos de cachorro para a extrema-direita brasileira, com a qual ele está flertando. E essa extrema-direita já tem seu candidato, nunca vai votar no Ciro, um ex-ministro do PT. Para eles, o Ciro é petista. Então, o que ele conseguiu foi dar material para o Bolsonaro ver a esquerda brigando. E essa era precisamente minha crítica a ele no programa, de que ele está fazendo um papel muito importante para o Bolsonaro, que é ficar batendo no Lula todos os dias. Então, quando a gente tem um cara com o Bolsonaro no poder. Então, na verdade, eu já sabia que não ia ser bom, não me surpreendeu, mas ainda assim eu achei uma pena, porque para ver o ocaso, assim, até a morte, o enterro de uma liderança política, porque eu acho muito difícil que o Ciro consiga voltar a ter um capital político depois de flertar com o fundamentalismo, com o bolsonarismo. Eu acho muito difícil que ele ganhe esse eleitorado do qual eu faço parte, que já votou nele em 2018. E essa é a parte mais triste. Ele estava falando com um ex-eleitor. E dá para ver por que é que ele conquista e mantém tão pouco seu capital político ao longo da história, né? Porque ele estava com 13, já teve 13%, passou 12%, agora está com 11%, agora está com 7%. Ele não sabe falar com os ex-eleitores, ele não sabe reconquistá-los. A viagem para Paris mesmo, até agora, ele não entendeu que foi um erro estratégico mesmo. Né? Falar, mas eu tinha direito de... Claro que você tinha direito, a questão não é direito. Você não foi tão ruim para o Haddad sair para Paris quanto foi para você mesmo. Ele foi quem perdeu esse capital com os eleitores, comigo inclusive. Então, tudo isso para dizer que eu não aprendi muito, não. Quer dizer, o que eu aprendi foi, não existe debate sem um mínimo de respeito. Né? E eu já fui para lá sem muito respeito por tudo que ele tinha dito e tal. E ele tampouco. Então, foi, na verdade, uma briga. Só que brigar com humorista é uma burrice, porque o humorista não tem nada a perder. O humorista, ele é um cara que, por definição, sabe, eu tô cagando, eu posso falar o que eu quiser, eu posso falar a verdade. Eu vivo de falar a verdade, eu não tenho que... Então, se me perguntar o que eu acho do aborto, eu vou falar. Se você perguntar se eu sou ateu, eu vou te falar, eu acho. Sou pra caralho. Se eu falar fumo maconha, fumo. Porque foda-se, eu não tenho nada a perder, eu não tenho eleitorado, não tenho... Nem a publicidade eu faço. Então... Você vai debater comigo, tá, vou te perguntar e você não vai poder falar nada, porque o Ciro não pode falar. Se ele é ateu, se ele é cristão, ele não pode falar. Se ele é a favor do aborto, se ele é contra, ele não pode falar que ele acha de maconha, ele não pode falar nada. Porque ele tá fingindo ser, tá tentando ganhar um eleitorado que é contra tudo que ele acredita, ou pelo menos que eu acho que ele acredita, eu espero que ele acredite. Então, por isso também, isso daí acho que é uma boa coisa para os políticos aprenderem, né? A profissão do humorista é revelar quem você realmente é. Essa profissão do humorista tem a ver com isso. O humorista é uma pessoa que joga um espelho para a realidade. Então, você debater com o humorista, você acaba revelando quem você é.
É isso que a gente faz. Então acho que vou pedir licença pra Deep e enfiar mais uma pergunta aqui. Voltar um pouco pro Greg News, assim. Você falando, né? Enfim, que é humorista e falando do humor e do formato que vocês usam. Mas eu reparo que em vários programas, no final do programa, assim, depois de todas as ideias malucas e radicais, vocês fazem um tipo de chamado pra ação, muitas vezes, que é bem objetivo, assim. Eu me lembro de alguns programas, principalmente de um dos programas que vocês falaram da questão dos entregadores, de então divulgar a ideia de formar uma cooperativa, ou então um programa que foi sobre o cuidado, e aí o trabalho das empregadas domésticas, então de, tipo, objetivamente rever, assim, o quanto você paga para as pessoas que te prestam serviços de cuidado. E aí eu queria entender como é que vocês chegaram nisso, assim, tipo, porque é também uma diferença do programa de vocês para outros programas, assim, que inspiraram, né? Como é que foi essa reflexão, assim, de chamar para ação? E vocês têm impacto disso? Alguma coisa que virou, assim? Toda razão. É uma diferença mesmo, porque não é muito comum, acho, entre humoristas. O humor, às vezes, ele é um pouco niilista, e é uma coisa que me incomoda um pouco no humor. Como quem diz, a gente só tá aqui para fazer rir e não tem muito impacto na sociedade. Eu entendo que o humorista nunca pode se levar a sério, achar que ele está mudando o mundo. Isso daí caga o humor na hora, porque o humorista ele tem que ter uma noção da própria desimportância. Então não acho que a gente faz uma diferença imensa, não. Mas alguma diferencinha a gente faz. Então, quando a gente percebe que a gente tem uma mobilização muito grande, a gente tem uma quantidade muito grande, tem um público muito fiel, né, assim, que vê realmente todos os programas, e que a gente pode direcioná-los para alguma coisa que faz muita diferença, é muito difícil não usar isso. E nossa diretora, Alessandra Rufino, ela é uma mobilizadora profissional, né? A Alessandra, ela é uma estudiosa de mobilização. Então, ela antes de trabalhar no Greg News, ela criou uma ONG, que é o Nossas, uma ONG de mobilização de pessoas para pautas. E antes disso, ela trabalhava no Avaz, em Nova York, lá, só de abaixo-assinados, mobilização por internet. Então, ela é a pessoa que eu conheço que melhor entende de como mobilizar pessoas na internet. E ela é essa pessoa que não só ela foi para o Greg News para fazer a mobilização, e não o contrário, não é que ela estava no Greg News, vamos mobilizar, não. A pauta dela é muito essa mesmo, como engajar as pessoas ao redor da política. E a gente conseguiu algumas coisas muito legais, assim, por exemplo, essa aí não dá para medir, por exemplo, se você paga bem empregado, se perguntar e tal, claro, porque isso daí é direto das pessoas. Mas tem um projeto de lei que a gente aprovou que foi de um auxílio especial para quem perdeu, para médicos, para saúde, para se você perdeu um pai ou uma mãe no trabalho, médicos na pandemia. Tem muitos órfãos de médicos na pandemia. Na verdade, acho que todos os órfãos da pandemia deveriam receber algum auxílio especial. Isso daí não conseguiu, mas conseguiu para todos os filhos, não só médicos, perdão, trabalhadores da saúde. A gente propôs isso no Greg News, a Fernanda Melchiona pegou o projeto e foi incrível, batalhou por ele, conseguiu aprovar e tal. E isso aí foi só um dos projetos, mas o Canudo também, no Rio, foi uma pauta nossa que o Nossas pegou. A gente foi o primeiro a propor isso, de tirar o canudo, aí faz já uns 5 anos. Hoje em dia até a pauta do canudo ficou meio ridicularizada, né? O que é só um canudinho? Mas acho que conseguimos tirar alguns canudinhos da praia. Enfim, algumas coisas específicas assim que a gente conseguiu. E eu acho que tem um meio termo aí entre o niilismo, que eu acho muito ruim, e também a autoimportância, vamos mudar o mundo, né? É você entender que o riso é também político e que a gente pode estar ao mesmo tempo rindo de algo e se importando com aquilo. O humor não é necessariamente uma postura de estou cagando para o mundo. O humor também pode ser uma maneira de se relacionar, de criar laços e de criar comunidades. É isso que eu mais gosto, na verdade, do humor. Quando você ri junto com outra pessoa, você imediatamente cria um laço com ela. Tanto é que toda amizade começa com uma piada interna, né? Começa com uma risada, começa com uma piada que 2 pessoas compartilham. E da mesma maneira, acho que as comunidades são feitas também por piadas. Um país é um lugar em que pessoas riem de coisas mais ou menos parecidas. Um teatro, quando todo mundo entra num teatro e ri de uma mesma piada sem combinar, eu acho aquilo muito mágico, fazer uma peça e estar no teatro, porque todo mundo ri, ninguém combinou, não se conhece, cada um mora num lugar, tem uma renda, tem um gênero, tem cada um tem uma religião, cada um tem um universo, tal, nunca se falaram antes, e você fala determinada piada, elas riem cronometrado no mesmo momento. Elas lembram que elas pertencem a uma mesma comunidade, no momento em que está todo mundo no celular, fechado na sua própria narrativa. É muito revolucionário isso mesmo. Então, quando você cria essa comunidade, o que você faz com ela? Você pode simplesmente criar, ela já é político bastante, você fazer um monte de gente rir. Mas você também pode aproveitar que elas estão unidas pelo riso e canalizar
essa emoção em alguma coisa, né? Fazendo uma comoção. Comoção é isso, na verdade, é você mover coletivamente, não é? A comoção é uma forma de transporte coletivo, é um ônibus, assim, é você botar todo mundo num lugar e levar de um lugar para o outro. Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso também como humoristas. A união que a gente promove entre as pessoas também pode servir para que elas caminhem juntos para algum lugar. Então tá, e aí saindo um pouco de Greg News, indo mais pra Gregório especificamente, assim, cara, eu queria saber, assim, como é que estão as suas expectativas, os seus sentimentos desse ano de 2022, pra onde vamos, o que tá mais te preocupando, assim, nesse agora? Você falou um pouco das preocupações do ano que vem, mas agora como é que tá, assim? Pra onde você acha que onde que a gente vai parar? Eu estou muito otimista, o que é perigoso, não é? Sempre ruim ficar otimista no Brasil, ele não costuma te tratar bem os otimistas, não. Mas esse ano eu tô super, porque eu sinto que tem um clima mesmo de renovação. E talvez seja porque eu tô tendo uma filha, eu tô jogando o meu otimismo, tô transferindo para o mundo um otimismo pessoal e para o Brasil. Mas eu tô sentindo mesmo um clima de mudança, de renovação e tal. Eu tô preocupado ainda assim, claro. Eu acho que no executivo, a gente vai ter, tudo indica que a gente vai ter uma grande mudança, de que realmente ninguém mais aguenta Bolsonaro, nem os bolsonaristas, a gente vai mudar, vai acabar esse ciclo. Por outro lado, eu tenho medo que as pessoas não entendam a importância do legislativo, que eu acho que é muito fundamental. Eu acho muito difícil que a gente consiga ter um Congresso muito melhor do que a gente tem hoje. E é um problema até da Constituição, que eu acho que se fala pouco, mas é um absurdo você votar no executivo e legislativo junto. Eu não conheço nenhum outro país que tenha isso. Tá? É uma coisa, pelo menos acho que eu conheço o sistema, França, Estados Unidos, Argentina, Portugal, eleições do executivo, depois, em geral, 2 meses depois, ou às vezes é mais, 1 ano depois, você tem para deputados e senadores. Isso faz com que você consiga prestar alguma atenção no voto para deputados e senadores. Quando é junto com o executivo, é muito difícil que você dê. E eu acho que o meu medo para o Brasil esse ano é que a gente não dê a devida atenção para o legislativo. E o Lula, com um congresso como o de hoje, não vai conseguir fazer nada, ele vai ser um refém, um sequestrado de bandidos, né? Vai ser uma coisa impossível de se mudar qualquer coisa em um congresso como esse. Ele diz que vai fazer um revogaço do sigilo, que ele vai acabar com o orçamento secreto, com um congresso como tá, vai ser muito difícil mesmo. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Então, embora eu esteja otimista com o executivo, eu não estou muito com o legislativo e queria muito trabalhar para isso. Estou tentando, enfim, falar com candidaturas e fazer costuras e tal, mas na medida do possível, claro, porque eu não sei fazer essas coisas, sou um humorista. Mas estou feliz também que eu não vou ficar os próximos meses cobrindo o que está rolando. Não vai ter Greg News, vou ter uma filha e vou ficar aqui lendo histórias de criança que eu adoro e cantando musiquinhas de criança que eu também amo. E vou voltar em novembro, assim que acabar, assim que passar as eleições, a gente vai ter 4 programas para falar desse Brasil aí, o que vai acontecer, não é? Independente do resultado, a gente vai voltar e vai tentar processar o que houve ao longo desses meses. Eu acho que vai ter muito assunto. Que legal. Poxa, Gregório, muito obrigada. E parabéns e boa vida de papai. Obrigado. Acho que vocês são a agência que a gente mais usa, assim. E o que é um barato é vocês vão em lugares que as outras não vão. E eu acho que isso que é muito legal. Tem vários pontos cegos, eu acho, das notícias do país. E vocês vão atrás deles, vocês investigam, vocês correm atrás e fazem dossiês, que é muito legal, porque às vezes a matéria, coisa que eu sempre senti falta como leitor de jornal, ela é para a pessoa que já leu o jornal. O jornal está comentando a notícia de ontem, que estava anotando de ontem, então no momento nenhum você para explicar do zero. No momento nenhum você conta uma história, né? Feito vocês fazem. Enfim, sou mega fã e tomara que vocês durem para sempre aí, fazendo esse jornalismo incrível que vocês fazem. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E queria contar aqui que a gente tem uma estreia na Rádio Guarda-Chuva. O novo membro da rede é o podcast Ciência Suja, que conta histórias de fraudes científicas que geraram grandes prejuízos para a sociedade. O podcast mostra como a própria ciência resolveu esses crimes. E a 2ª temporada acabou de estrear, com a equipe indo até o Amazonas para contar a história de um remédio experimental testado de maneira irregular como uma potencial cura milagrosa para a Covid-19. Um experimento bizarro que envolveu um médico de Brasília especialista em emagrecimento, uma empresa norte-americana de tratamentos para calvície, uma família poderosa do Amazonas e uma farmacêutica chinesa sem produtos aprovados no mercado.
E todo esse experimento registrou um número alarmante de quase 200 mortes. Então, gente, vamos ser bons anfitriões e correr lá pro feed do Ciência Suja para seguir o programa e já acompanhar essa temporada que veio com tudo. E chegou a hora do A Boa do Pauta, onde a gente traz dicas que de alguma forma tem a ver com esse papo que vocês acabaram de ouvir. Para se ler, a dica é o livro O Humor, de Terry Eagleton. O filósofo e crítico literário Terry Eagleton se aprofunda em qual o papel do riso na nossa sociedade. Por que rimos? Por que o riso tem possibilidades tão distintas? Como o humor pode ser subversivo? Eagleton explora as múltiplas camadas de um tema complexo em uma linguagem acessível e recheada de referências culturais. É um livro não só relevante, como gostoso de ler. Para se ver, a dica é Larry Charles, O Mundo Perigoso da Comédia, uma série da Netflix. Larry Charles é um comediante lendário nos Estados Unidos e ele está à frente dessa série que explora o senso de humor e o seu papel em locais e situações perigosas, por exemplo, territórios em guerra. Tem momentos bem desconcertantes e eu fiquei muito intrigado quando assisti, principalmente por ver que mesmo em lugares em situações extremas, há pessoas produzindo comédia e riso. Para ouvir, bom, não sei se todo mundo sabe, mas dá para ouvir o Greg News em formato podcast. É uma boa opção caso você não esteja muito afim de tela, mas queira conferir o episódio da semana, então vale a pena. E claro que eu vou destacar o episódio Publicidade, em que o Gregório fala do conflito entre mídia, imprensa e publicidade, destacando matérias da Pública e de outras mídias independentes, e como é fundamental essa distinção para a liberdade do jornalismo. Eu sou Ricardo Terto, e essas foram as dicas do A Boa do Pauta do episódio 41. E a gente está chegando ao fim de mais um Pauta Pública. Se você está curtindo o nosso programa, dá uns 5 estrelas lá pra gente no Spotify ou na Apple. E vale também seguir, divulgar para as amizades. Logo mais a gente vai ter novidades, inclusive. Esperamos vocês no próximo episódio. Um abraço e até lá. Valeu, gente. Um abraço. Até.